Como a Volvo perdeu a propriedade do petróleo da Noruega, a outrora venerável titã da indústria automobilística sueca. Há uma história pouco conhecida sobre a Volvo, e foi assim que eles quase passaram a possuir a maior parte do petróleo da Noruega. O orgulho da Volvo, que quase lhe custou bilhões de dólares e a riqueza de uma nação inteira. Mas como surgiu a Volvo? Durante a década de 1920, a Suécia era um país em ascensão. Permaneceu neutro durante a Primeira Guerra Mundial. Enquanto a Europa começava a trabalhar, os suecos vendiam quantidades incríveis de ferro para ambos os lados, o que, é claro, impulsionava sua economia incrivelmente bem. Um dos produtos de ferro mais populares que os suecos estavam exportando era rolamentos de esferas. Eram feitos principalmente por uma empresa, a SKF. Durante e após a Primeira Guerra Mundial, suas vendas foram tão altas que a SKF simplesmente sabia o que fazer com todo aquele dinheiro. Eles investiram em vários projetos paralelos, e um deles foi construir uma fábrica de automóveis sueca. O projeto foi apropriadamente chamado Volvo, em latim significa I roll. A partir de 1927, a Volvo OV4 começou a sair das linhas de produções e, embora não tenha sido um sucesso imediato, a vantagem pioneira da Volvo o ajudou tremendamente na década seguinte. A empresa rapidamente se expandiu para caminhões, que tiveram muito mais sucesso e também se tornaram muito populares fora da Suécia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Suécia jogou exatamente o mesmo jogo, vendendo ferro tanto para os aliados quanto para as potências do eixo, o que obviamente funcionou em benefício da Volvo. A Volvo não apenas produziu grandes quantidades de caminhões para o exército sueco, mas suas fábricas também nunca foram bombardeadas e, portanto, ficou em uma posição única após a guerra para abastecer o resto do mundo. O boom do pós-guerra para a Volvo tornou um nome familiar, não apenas na Europa, mas também na América. A partir da década de 1950, eles estavam abrindo tantas novas fábricas quanto o podiam pagar, mas para algumas pessoas, como o CEO da Volvo, a velocidade não era o suficiente. Comparado a outros gigantes automotivos como Ford ou GM, a Volvo era pequena demais para realmente competir no cenário mundial por um tempo. Eles perceberam que a Volvo precisava de quantias extremas de capital para sustentar seu sucesso nas próximas décadas e tinham várias ideias sobre como fazer isso. Primeiro, ele tenta se fundir com vários outros fabricantes menores, mas a Saab, a outra grande fabricante de automóveis sueca, foi abordada pela Volvo e parecia perto de fechar um acordo de fusão. Mas isso também foi descartado no último minuto. A Volvo então saiu do país, tentando fazer parceria com a Renault na França, mas isso também fracassou na mesa de negociações. A Volvo tinha plano de lançar uma nova série, a 700, um carro executivo que oferecia uma opção de ponta para o mercado americano, e com os lucros aumentando 61% em 1978, a Volvo parecia uma empresa em acréscimo sólido. Infelizmente, faltou dinheiro para financiar a nova série. Cada vez mais desesperado, o CEO da Volvo olhou em uma direção bastante surpreendente, do outro lado da fronteira com a vizinha, a Noruega. Na época, a Noruega estava procurando fazer uma mudança considerável em sua economia. A Noruega carecia de força industrial e, de fato, havia se tornado um país soberano algumas décadas antes. A Noruega e a Suécia já foram um estado combinado, mas a independência com o preço de duas guerras mundiais deixou a Noruega lutando para se manter. E em 1978, a Volvo tomou um caminho notável e se aproximou da Noruega com um acordo sem precedente na época. A Volvo estava disposta a vender 40% das ações da empresa para a Noruega, e em troca a Volvo receberia 20 milhões de coroas suecas, o equivalente a 18 milhões. Os noruegueses, é claro,
não estava exatamente cheio de dinheiro. Então, apresentaram uma contraproposta. A Noruega estava disposta a doar 10% dos lucros do campo petrolífero, localizado no norte do mar. Agora, esse campo petrolífero tinha acabado de ser descoberto em 1979 e ainda não havia começado qualquer tipo de perfuração. Embora o CEO da Volvo fosse sem dúvida um visionário e visse os méritos do negócio, os acionistas suecos não se divertiam com a oferta. Muitos dos oponentes de acordo protestaram publicamente, dizendo que a Suécia estava vendendo seus interesses nacionais por feijão mágicos da Noruega. Vale a pena notar que das 3 áreas não prospectadas nas quais a Volvo teria interesse, nenhuma delas estava mostrando sinais de petróleo potencial na época. No final, foi realizada uma votação dos acionistas e, de fato, 60% votaram a favor do negócio. Infelizmente, para que o negócio fosse aceito, era preciso uma super maioria de 66%. Em outras palavras, o acordo foi rejeitado. Tanto o CEO da Volvo quanto o primeiro-ministro norueguês na época disseram que a decisão era lamentável, que a Noruega estava preparada para alterar 21 leis para que esse acordo acontecesse. Apenas alguns anos depois, o campo petrolífero de Oseberg atingiu o ouro negro e, a partir de então, a produção de petróleo da Noruega disparou, atingindo o pico de produção em 1997. As reservas medidas em Oseberg chegaram a cerca de 350 milhões de metros cúbicos de petróleo, o equivalente a 2,3 bilhões de barris apenas em um local. Embora os preços flutuantes do petróleo tornassem as coisas difíceis de calcular, isso está em torno de 140 a 200 bilhões em petróleo. E isso nem leva em conta as vastas reservas de gás natural também presentes na área. Desde que rejeitou o acordo, a Volvo infelizmente não teve a melhor corrida. Eles nunca conseguiram adquirir seu capital tão necessário e acabaram sendo eclipsados por empresas como Acura, Lexus e Subaru. Eventualmente, a Volvo vendeu sua divisão de automóveis para a Ford por 6 bilhões e meio de dólares em 1999. A Ford lutou para apoiar a marca de automóveis em dificuldades por menos de 10 anos antes de vender a Volvo com um prejuízo impressionante para uma empresa chinesa por apenas 1 bilhão e meio de dólares em 2010. A Volvo se saiu bem na última década, sob uma nova administração chegando a uma avaliação de 30 bilhões de dólares. Mas quando comparado ao petróleo da Noruega, bem, isso é difícil competir. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações. Muito obrigado pela companhia, valeu e até o próximo vídeo.